Fala galera, muito prazer, meu nome é Renan Couto, sou proprietário da Souza Imports. Esse vídeo, muitos amigos mecânico reparador estão me perguntando qual o preço cobrar do serviço para poder aumentar o lucro, o faturamento. Então esse vídeo aqui eu resolvi fazer para vocês, tá? Que tem dúvida hoje de aplicar um preço dentro de uma oficina mecânica. Daí eu trouxe aqui 3 passos, tá? Pode ter mais no mercado, mas eu trouxe 3 passos mais simples aí hoje que é acostumado usar, tá? Então vamos lá. Qual o preço cobrar hoje na mão de obra? Então vamos falar agora sobre o primeiro passo. Você tem a opção aí de sondar o mercado. É importante ter uma noção de preço praticado no mercado. Então assim, é bacana você conseguir identificar os preços aí de um outro amigo mecânico reparador, de uma outra empresa, da outra oficina que fica próxima à sua, e depende muito da sua região hoje, tá? Nesse momento que você vai identificar, você não quer dizer que você precisa, se é obrigatório fazer o mesmo preço que ele. Não, não é isso. Mas para você pelo menos ter uma base, ter uma noção, para você na hora ter o argumento para poder na hora você poder quebrar as objeções do seu cliente, tá? Então seria mais ou menos isso, mas reforçando, tá? Cuidado com o quê? Cuidado com a vaidade. Vou contar para você uma experiência minha, tá? Eu montei uma oficina bem moderna. Aqui na região, minha oficina é uma das mais assim, estruturada, né? E eu comecei a criar uma vaidade em cima de preço, tá? Porque a estrutura que eu montei teve um grande investimento em equipamento, em ferramenta de última geração. Nesse momento que eu montei, então assim, quando a gente faz esse investimento, às vezes a gente acaba se apegando. Pô, eu estou investindo, o outro vizinho não investe, então eu tenho que cobrar mais caro que ele, mas cuidado com essa vaidade, tá? Vaidade não paga conta, vaidade não te aposenta, vaidade não cresce. Então muito cuidado com isso, tá? Porque eu observei que eu tinha uma oficina muito bem estruturada, tinha uns equipamentos do meu sonho, mas às vezes não era o sonho do meu cliente, daí eu me apegava no preço a cobrar. Então eu sempre assim era vaidoso, aqui o meu tem que ser mais caro, o meu é mais caro. Então muito cuidado, não estou dizendo que você tem que trabalhar de graça, ok? Só estou dizendo tomar cuidado com a vaidade, porque às vezes você deixa aí de faturar muito mais por causa você estar se apegando no preço, tá? E também hoje existe outra forma de cobrar, é por hora. Mas eu tentei aplicar isso aí dentro da minha oficina, não funcionou, tá? Então eu não vou ter base para te falar aqui agora sobre o cobrar por hora. Daí seria legal você buscar essa informação em outro lugar, mas eu não consegui adaptar isso aqui dentro da minha oficina. Legal? E tem outra forma também de faturamento, que é o que eu mais aplico hoje. Eu tive esse primeiro aprendizado, né? Que foi com o número 1. Daí eu caí no campo da vaidade. E depois que eu descobri que eu comecei a aplicar o método, hoje dentro da minha oficina, um método desde a entrada do cliente, a chegada do cliente, a entrega do veículo. Nesse momento que eu comecei a aplicar o método, eu aprendi o que? Sobre o faturamento. Sobre o faturamento. E hoje o faturamento, ele é o que paga a conta, o faturamento, tá? O faturamento é o que realiza sonho. O faturamento é o que vai te aposentar. O faturamento é o que vai te dar as férias. O faturamento é o que vai te criar um padrão para você poder pensar mais no futuro com o dinheiro que está entrando dentro da sua oficina. O que é o faturamento? O faturamento hoje ele engloba ele abre um leque, tá?
Quando você começa a entender de faturamento dentro da sua empresa, você já começa a registrar, alimentar números, entrada e saída. Quando você começa a criar esse hábito constante de entrada e de saída, você consegue ter um número. Vamos falar que você tem um número aí de 50 mil reais ao mês. Você já conseguiu enxergar um número. Vamos supor que esses 50 mil reais de faturamento está apertado para você todo mês. Não está sobrando para poder investir, não está sobrando para você poder fazer investimentos futuros, tá? Nesse momento que não está tendo, o que você começa a olhar? Você começa a olhar para o faturamento e não para preço, tá? Porque às vezes você deixa de perder muito orçamento, você deixa de aumentar o faturamento da sua oficina por vaidade de preço, tá? E sabendo que a vaidade é muito perigoso, tá? Às vezes, se você cobrar aí barato, um exemplo, barato modo de dizer, que você lucre pouco, mas você vende muito. O que vai acontecer com o seu faturamento? Ele vai subir, ok? Então, um exemplo, eu conheço bastante oficina mecânica, auto center, que fatura muito mais vendendo um óleo mais em conta, fazendo um alinhamento, um balanceamento mais em conta, fazendo uma revisão mais em conta do que a minha. Ele faturava muito mais, a empresa dele estava crescendo muito mais do que a minha, que eu tinha vaidade. Por que eu estou te falando isso? Porque ele olhava para faturamento. Vamos supor lá, minha oficina, meu auto center tem que vender 200 mil por mês. Já começa a mudar a situação, né? De 50 para 200. Então, quando você mira um número desse de 200 mil, você começa a entender os números de carros que tem que entrar e o que mais você precisa vender. Daí, nesse momento, quando você foca, você olha para 200 mil, o que vai acontecer quando você olhar para 200 mil? Você vai ter que colocar mais carro, você vai ter que fazer muito mais giro hoje dentro da sua oficina. E nesse momento que começa a fazer muito mais giros, eu conheço, seria muito mais fácil hoje você aumentar o faturamento trocando óleo do que fazendo uma revisão aí muito mais difícil, um diagnóstico que você perde às vezes 3 dias por você ser vaidoso, por você achar que você é o melhor mecânico, por você achar que você tem a melhor ferramenta. Não, isso aí é obrigação sua de ter, tá? Isso aí é uma obrigação. Você tá o seu arsenal ele tá muito mais pronto do que o seu outro amigo mecânico reparador, seu vizinho. Legal? Então você tem um arsenal melhor, mas às vezes ele está faturando muito mais que você trocando óleo do que você demorando para fazer um diagnóstico e você não consegue agregar isso dentro do seu orçamento, tá? Tudo que eu estou passando aqui para vocês, galera, não é certo e nem errado. É a forma que eu penso, que eu comecei a usar hoje dentro da minha oficina e está funcionando. E quando eu comecei a olhar para faturamento, confesso para vocês, mudou, tá? Mudou. E hoje é números, é resultado que paga a conta, tá? Então, muito cuidado com a vaidade. Então, assim, quando eu comecei a olhar para 200 mil mês de faturamento, a gente começa já a acelerar o processo, porque 200 mil você já consegue enquadrar um salário bom para você, um salário bom para sua equipe, você consegue investir mais em produtos, na estrutura da empresa, e você consegue pensar também no futuro da sua empresa, no seu futuro, para quê? Para você não virar um escravo, chegar a uma certa idade e ainda você está trabalhando na sua oficina, porque você se bloqueou aqui na vaidade. Legal? Então, eu vou encerrar esse vídeo, já vou trazer um outro agora em diante, mostrando para vocês os passos para você poder ter 3 tipos de produto, para você atingir você ter 3 tipos de produtos para você poder comercializar dentro da sua oficina e atingir 3 públicos, tá? 3 níveis de consciência, 3 tipos de cliente.
o cliente que quer preço, o cliente que não liga muito para preço e o cliente que gosta de pagar. Por quê? Porque ele valoriza, daí sim ele vai valorizar a sua oficina, a sua estrutura. Porque tem 3 tipos de cliente. E quando você entra na vaidade, você atende só um tipo de público. E esse primeiro público, ele é um público que hoje é muito concorrido por concessionária, por outras oficinas. Então, agora eu vou entrar no passo para vocês e mostrar agora esses 3 tipos de público. Legal? Então, segura aí que eu já venho. Então, vamos lá então, pessoal. Os 3 tipos de produtos ou serviço que hoje você precisa ter dentro da sua oficina mecânica. Por que ter 3 tipos de produto ou serviço? Porque existe 3 tipos de cliente. E se você não entender isso, que existe 3 tipos de cliente, você vai ficar sempre na vaidade. E o mecânico vaidoso, que fala, eu cobro porque eu sou o melhor, eu tenho que ter o melhor preço. Legal, eu também fui assim, mas cuidado para não dar um tiro no pé, hein? Porque o que acontece, seu mecânico? Se você ficar na vaidade, na sua aposentadoria você vai ver se compensou ser vaidoso. Então vamos lá, segura aí que essa ferramenta é usada pelas maiores empresas do mundo, como o McDonald's. Você vê aí as televisão, as Rede Globo, Record, esses outros tipos aí eles usam essa ferramenta, tá? Vou te explicar o porquê essa ferramenta é poderosa, porque é usada pelas maiores empresas do mundo. Então você vai ter dentro da sua oficina aí, mecânico. Beleza? Vamos lá? Então o que acontece? Essa ferramenta é o 9091. Essa pirâmide, ela significa nível de consciência. O que é nível de consciência? Nível de consciência se você não tem algo ainda, é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Se você não tem 10 milhões na sua conta agora, é porque você não sabe fazer 10 milhões. Porque se você soubesse, você já teria. Isso aí que é nível de consciência. É você poder ter consciência do que você já sabe, tá? Então, quando você não sabe fazer o resultado, é porque você não sabe. E daí você acaba mentindo para você mesmo que você sabe, mas você não sabe. Porque senão você já teria. Então, vamos lá. O nível de consciência, a pirâmide, funciona assim. Existe 3 tipos de público, 3 tipos de clientes, tá? Esse cliente aqui de 1%, ele sabe que tem um problema e sabe que existe a solução. É igual você aí, ó. Se você tem uma oficina bem estruturada, bem montada, você pode observar que você é o único aí da sua região. Por quê? Porque você teve um problema para poder fazer um diagnóstico e você já correu atrás da solução. Do quê? De curso, de ferramental. Por isso que hoje você tem aí uma estrutura bacana. E você que não tem, você vai se encaixar já em um e você vai conseguir ir para cima. Mas você precisa ter os 3 níveis de consciência, claro. Então esse público número 1 é o cliente que ele tem um problema e já tem a solução. Ele já vai procurar o melhor mecânico, a melhor oficina, a melhor concessionária. Para quê? Para poder resolver o problema dele. Esse cliente aqui, ele já tem essa consciência. Então esse cliente aqui, ele já vai rápido procurar a solução. Esse 9% aqui é o cliente... É o cliente que ele só sabe que ele tem um problema, só que ele não sabe que existe a solução. Então, esse cliente aqui, não adianta você falar para ele que você tem o melhor scanner, não adianta você falar para ele que você tem o melhor alinhador, não adianta você falar para ele que o seu produto é o melhor, o óleo é o melhor, as peças que você está colocando é original, não adianta. Por quê? Porque esse cara aqui, esse cliente, ele só sabe de problema. Então, não é tempo ainda de você falar da sua vaidade, do que você tem para ele, tá? E agora existe esse outro público aqui, que é os 90%. Ele não sabe que tem problema e também não sabe que existe a solução. E a maior massa de dinheiro
Os maiores tá tudo aqui, ó, nos 90%. Olha para você ver, ó, para você hoje atingir o público de 1%, é 1%. Olha que diferença de 90% a de 9%, é muito alto. Então, quando você trabalha só mostrando que você é o melhor, você tem o melhor preço, você afasta esses dois clientes da sua empresa. E sabendo que esses dois clientes aqui é onde tem o maior número de dinheiro, de faturamento. Ok? Tá conseguindo pegar o código aí? Então é isso aí, ó. Daí o que acontece? Não adianta você falar que esse cliente é pão duro, que esse cliente ele não gasta, que esse cliente é problemático. Não adianta você entrar no grau de julgamento. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Então não adianta você poder ficar julgando, eu não atendo esses clientes, que esses clientes só querem preço. Não, não é assim que funciona. Agora a gente vai para a cereja do bolo. A gente vai conversar com esses três públicos aqui, ó. Eu vou te ensinar agora a conversar com esses três públicos de forma inteligente. O que acontece? Quando você for falar com o público número 1%, você tem que falar, aí sim você tem que falar que o seu produto é o melhor, o seu serviço. Aí sim, por quê? Porque esse público de 1%, ele tem a consciência do que você vai resolver o problema dele, que você tem estrutura para resolver o problema dele. E quando a gente fica naquela vaidade de preço, aí você só fala com esse público. Por quê? Porque você investiu, eu entendo. Eu também investi em uma oficina bem estruturada. Só que quando eu fazia a propaganda da minha oficina, eu fazia do módulo errado. Eu só ficava mostrando o que eu tinha de melhor. Daí o que acontecia? Esse público aqui, ele vai achar o seu mais careiro. E às vezes você não é o mais careiro. Por quê? Porque você presta serviço de qualidade. Daí esse público aqui, ó, ele zarpa fora. Por quê? Ele vaza. Porque ele assusta. Você começa a mostrar para ele só coisa de solução, solução, solução. Você é o cara da solução. O que vai acontecer? Ele vai sair fora. Por quê? Porque o 9% não sabe que existe solução. E o 90%, que é a maior massa de dinheiro, muito menos ainda. Então, vai pegando aí o código. Então, para você conversar com 1%, aí sim você vai falar que o seu produto é o melhor, que a sua empresa está pronta para poder atender ele. Aí legal, você está falando para 1%. Como que você fala? Você faz para falar com os 9%. Os 9% você vai falar com ele de problema. Por quê? Porque ele só sabe de problema. Ele descobriu que existe problema na vida dele, no carro dele. Então você vai falar aqui só de problema. Olha que legal. A hora que um cliente chegar aí, falando com você só de problema, e você identificou que ele não sabe da solução, o que você vai fazer? Você vai continuar falando de problema. Aí você vai estar jogando o jogo dele. Aí começa a ficar gostoso a negociação, você vai começar a falar a língua do seu público. Legal? E para você falar agora com os 9%, os 90%, você vai falar de nada para ele. Por quê? Porque esse público aqui, ele não sabe que tem problema e não sabe que tem a solução. Então, como que você vai falar com esse público? É o mais desafiador. Eu, Renan, como que eu uso as estratégias para falar com esse público? Eu nunca gostei daquela plaquinha promoção, mas eu tive que colocar uma promoção, eu tive que criar produto para esse tipo de cliente. Uma promoção de óleo, mas muito barato mesmo, uma promoção de amortecedor. Por quê? Para eu conseguir colocar esse público dentro da minha oficina. Então esse público aqui, você vai ter que chamar a atenção dele. Como você chama a atenção? Você vai ter que chamar a atenção. Aí você vai ter que colocar a placa, aquelas placas bem barateiras mesmo. Você vai ter que criar uma estratégia para chamar a atenção desse público. Aí começa o jogo, tá? Aí começa o jogo. Vamos falar que você agora tem 3 produtos. Para os 90%, para os 9% e para 1%. Legal. Então sua maior massa de dinheiro está aqui, ó, nos dois.
Agora você vai ter que começar a falar, mostrar o produto que você tem para esse público. Legal, top, as coisas começaram a acontecer, você criou os 3 produtos e começou a espalhar no marketing, no digital. Daí, nesse momento, o que, que você vai fazer nesse momento? Você vai começar a espalhar os produtos que eles é interessado. Daí, legal, esse cliente, você conseguiu trazer esse cliente para dentro da sua oficina, que quer preço. Ele quer preço. Daí o que acontece? Se ele quer preço, o que, que você vai fazer? Você vai entregar o produto para ele. Só que a hora que você começar a entrar com os seus arsenal, com o seu atendimento, com a sua oficina organizada, você vai atender ele e não vai falar nada para os 90%. Que você tem isso, porque você não pode falar. Você tem que deixar ele criar consciência sozinha que o seu produto é melhor. E vai acontecer isso. É uma mágica, tá? Daí você fez o serviço para os 90%, você entregou o veículo para ele. Ok, legal, não fala nada. Só deixa os diferencialzinhos. Eu, Renan, o que eu costumo usar com esse público aqui? Eu entrego o carro limpo, eu plastifico o banco perto dele, independente se o carro é novo, se o carro é usado, velho, independente. Eu começo a usar essa parte para ele começar a entender um atendimento, os 30 dias para ele voltar a fazer uma revisão, eu começo a entregar os meus pontos fortes para ele. Legal, beleza. Esse público aqui é a mesma coisa, você começa a entregar, esse aqui você já vai falar só de problema, e sem você falar, você vai começar a apresentar os seus arsenal. Legal. Daí, o que vai acontecer? Esse cliente pode ser que ele não volte agora, ou pode ser que ele volte. Mas se ele não voltar, o que esse cliente vai fazer? Ele vai lá naquele outro cliente que não tem estrutura nenhuma, que é o mecânico que isso aqui serve para mecânico. Então aqui ele vai procurar o mecânico que é igual a ele, que é mecânico que não sabe que tem solução e não sabe que tem problema. É aquele mecânico que nem elevador tem na oficina, nem um scanner. Mas legal, sem julgamento, tá? Ele vai voltar lá, que ele sempre levou o carro lá. E a hora que ele chegar lá, ele já vai ver um atendimento ruim, diferente do que o seu. Ele já vai ver que não tem aquela mesma pegada que a sua. Ele vai ver que já atrasou o carro era para ter entregado um dia, já ficou 3, 4 dias para entregar. Ele vai sentir tudo isso. E quando ele sentir essa experiência ruim, no automático ele já cria um nível de consciência, e já o que acontece? Ele vai entender, ele já vai subir para os 9%. Pô, que ele descobriu que tem um problema de oficina, de atendimento, ele descobriu que não é todo mundo igual, top, olha que legal. Daí ele vai passar um tempo, o que ele vai fazer? Ele vai retornar na sua oficina novamente. E nesse momento que ele retorna novamente, você não vai falar para ele de solução, que a sua oficina é o melhor, não. Daí ele descobriu que tem problema, você vai conversar de que forma com ele? De problema. Em cima dos problemas que ele trouxe para você. Legal. Aí você vai novamente, você vai fazer um serviço para ele. Daí vai passar um tempo, ele não vai se adaptar mais em outro lugar. Por quê? Porque você conseguiu criar um nível de consciência nele que existe problema. Daí nesse momento, o que você vai fazer? No automático, no automático, ele vai vir para cá, ó. Você trouxe ele para o nível 1%, que ele sabe que tem um problema e sabe que existe mecânico, sabe que existe oficina especializada. Daí quando ele descobrir tudo isso, não você querer botar na cabeça dele. Quando ele descobrir tudo isso, cara, esse cara aqui, ó, ele vai virar o seu melhor cliente. Quando ele chegar aqui, ele vai querer colocar o melhor pneu, a melhor marca, o melhor óleo, ele vai querer colocar tudo do melhor. Aí você trabalhou esse nível de consciência nele. Por que eu estou falando isso aqui para você? Isso aqui é aplicado nas maiores empresas do mundo. Tá? Você pode observar, se você pegar lá o McDonald's, ele tem lá os lanchinhos mais baratos. Por quê? Porque ele está falando com esse público. Se você pegar uma outra... Por que o exemplo? A gente pega lá a Rede Globo.
O pessoal fala, a Rede Globo só fala isso, isso, isso. Por quê? Ele só fala com esse público. Quando você sabe que o que ele está falando é de problema, você já identificou um problema. Mas quando você está aqui no nível de problema e solução, você não assiste mais. Mas não quer dizer, não, é que eles estão falando com a massa, os 90%. Por isso que eles só falam de problemas, só falam de coisas ruins. Por quê? Porque chama a atenção desse público. Beleza? Pessoal, o que eu estou passando para vocês aqui é muito rico. Você nunca viu em lugar nenhum uma oficina mecânica colocar nisso. Eu modelei para o meu negócio e estou tendo muito sucesso. Tá? Então, é uma ferramenta poderosa, aplica, que vocês vão ter muito sucesso. Legal? Então é isso aí, é o nível da consciência que queria trazer para vocês, e isso aqui funciona também na nossa área. Existe também hoje 3 tipos de mecânico. Você pode observar que na sua região a maioria não tem osciloscópio, não tem um elevador, não tem. Por quê? Porque é o mecânico que está aqui ainda, depois aparece um mecânico lá que sabe que tem um problema, mas ele não sabe qual que é a solução. Eu mesmo, quando eu comecei aqui, ó, então por isso que não tem área de julgamento, porque eu comecei aqui, depois eu comecei a sofrer nos diagnósticos, eu subi para cá, eu vi, não, tem alguma coisa para resolver esse problema. Daí eu comecei a correr atrás de tecnologia, de estudar para poder, daí eu descobri que tudo existe solução. Legal? Então é isso aí, é um conteúdo rico, bem próspero, que se você aplicar, você vai a voar. Galera, fez sentido até aqui? Se não fez, deixa no link abaixo, comente se ficou mais alguma dúvida, e também se foi bem claro para você esse tipo de informação, compartilhe para o maior número de pessoas, de amigo mecânico reparador que precisa saber dessa informação. Galera, grande abraço, com muita energia positiva. Deus abençoe vocês grandemente. Espero vocês lá no topo da montanha do sucesso. Em breve a gente vai estar de volta aí nos eventos, e aí eu vou ter um prazer de encontrar vocês aí e saber que vocês estão indo bem, que vocês adquiriram agora uma forma moderna, um diagnóstico avançado para você colocar dentro da sua empresa e decolar. Grande abraço, até mais!